Boa noite, galera. Hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, a gente viu aí o conteúdo, o que que é uma razão, o que que é uma proporção naquela videoaula e hoje falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais. Bom, para eu identificar duas grandezas diretamente proporcionais, devemos analisar a razão delas, de cada uma dessas grandezas. Então, para lembrar aí rapidamente, vamos olhar aqui para o quadro e eu coloquei duas razões, certo? Coloquei a razão 2/8 e a outra 70/280 avos. O que a gente vai fazer? Bom, razões diretamente proporcionais significa o quê? Que tem que ser razões que são iguais, representam uma mesma quantidade. Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai reduzir essas frações, porque a princípio, olhando aos nossos olhos aqui, sem manipular nada, a gente diria que essas duas razões, elas não são iguais. Por quê? Teoricamente não tem o mesmo denominador, não representa a mesma quantidade, mas podem estar disfarçadas. Então a gente tem que reduzir essas duas frações para chegar à fração irredutível. O que seria a fração irredutível? A fração que a gente não tem mais como simplificar e verificar se a quantidade que elas representam é a mesma. Se elas representarem a mesma quantidade, então elas formam uma proporção, uma grandeza, elas formam uma proporção diretamente, elas são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente por quê? Por que essa palavra diretamente? Porque elas são razões iguais. Bom, então vamos reduzir aí essas duas frações. Então eu tenho ali, ó, 2/8. Reduzir uma fração, na verdade, é simplificar essa fração. Então, eu vou pensar um número que eu consigo dividir o 2 e o 8. O número que divide o 2 e o 8 é o próprio 2. Então, eu vou simplificar aqui em cima por 2 e embaixo também. Lembra, não pode ser números diferentes. O número que eu escolher para dividir aqui em cima também vou ter que dividir embaixo, tá? Então, vamos lá. Simplificando 2 por 2, o resultado é 1. Simplificando 8 por 2 é 4. Então, essa fração aqui, ela é equivalente à fração 1/4. E 1/4 é a nossa fração irredutível. O que isso significa? Não tem mais um número que divide o 1 e o 4, a não ser o próprio 1. Vamos fazer agora com a mesma fração. Vamos fazer a mesma simplificação agora com 70/280 avos. Você pode começar a simplificar isso aqui por 2, não tem problema. Só que se você simplificar por um número baixo, sendo que tem uma possibilidade de simplificar por um número maior, a única coisa que você vai ter que fazer é simplificar mais vezes. Se eu simplifico já pelo número maior número possível, eu, na verdade, tenho a resposta direta, mas não significa que se você simplificar, começar pelo número baixo, você está fazendo errado, você vai chegar no mesmo valor, no mesmo resultado, só que você vai ter o trabalho de simplificar mais vezes a fração. Bom, então pensando no número que divide o 70 e o 280, esse número é o próprio 70. Então eu vou dividir aqui, ó, 70. E aqui também 70. Bom, 70 dividido por 70 é 1. E 280 dividido por 70 é 4. Bom, reduzi essa fração e cheguei no mesmo valor, 1/4 também. Bom, olha só, essa razão chegou a 1/4 e essa aqui também chegou a 1/4. Isso significa que essas razões, ó, elas representam a mesma quantidade. E quando isso acontecer, essas razões aqui nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o resultado, a razão é a mesma, elas são razões, possuem razões
iguais, tá? Bom, só para lembrar o conceito de grandeza, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, calcular, então velocidade, tempo, massa. Então a gente pode calcular isso aí. E daí a gente diz grandeza, por quê? Porque são fenômenos da natureza que a gente pode medir, calcular. Então, grandeza é isso. Proporcionais, diretamente proporcionais, significa que elas têm razões semelhantes, razões iguais. Bom, engatando já isso, quando eu falo inversamente proporcionais, significa que a razão de uma é o inverso da outra, tá? Então, aqui nós temos um quarto e um quarto. Então, isso aqui são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Se o nosso resultado fosse a seguinte forma, fosse um quarto da primeira fração e da segunda fosse 4/1, que é a mesma coisa que 4, tá? Aí nós teríamos grandezas inversamente proporcionais, porque a razão dessa grandeza aqui é o inverso desta outra. O que é o inverso? O inverso a gente viu lá no 7º ano, mas você pode colocar aí como um inverso, que é a fração contrária, que também vai te ajudar. Então, olha só, um quarto, o contrário dessa fração é 4/1. Então, essas duas razões aqui são razões inversas, ou seja, representam grandezas inversamente proporcionais, tá? Situações do dia a dia que a gente utiliza o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso a gente viu lá no 7º ano, mas vale lembrar. Por exemplo, vamos colocar uma situação problema. A conta de luz e o gasto de energia elétrica. Quanto mais você gasta energia, maior é a sua conta para pagar, certo? Então, ao tempo que você está aumentando o consumo de energia, você também está aumentando o dinheiro, né? O valor dessa conta. Então, as duas razões, as duas grandezas, elas crescem. Se uma cresce, consequentemente, a conta de luz para pagar também será maior, também cresce. Então, você pode associar grandezas diretamente proporcionais, se uma cresce, consequentemente, a outra também cresce. Se uma diminui, consequentemente, a outra também diminui, tá? E grandezas inversamente proporcionais é se uma cresce, a outra diminui, ela decresce. E o processo contrário também. Por exemplo, temos um carro. Bom, um carro, ele demora 1 hora para chegar do sul da ilha até o norte da ilha, numa velocidade de 60 quilômetros por hora. Isso é uma suposição. Se eu aumentar a velocidade desse carro, o tempo que eu vou gastar para fazer o mesmo percurso vai reduzir. Então, isso é uma situação de grandezas inversamente proporcionais, porque à medida que eu aumentei a minha velocidade, o tempo vai diminuir. O tempo que eu vou utilizar para fazer o percurso será menor. Então, isso é uma situação de grandezas aí inversamente proporcionais. Matematicamente olhando, veja para as razões. Se as razões são razões iguais, então são grandezas diretamente proporcionais. Se são razões inversas, uma é o inverso da outra, uma fração é o contrário da outra, então são grandezas inversamente proporcionais. Bom, galera, é isso aí.
eu acho que tem esclarecido o conceito aí de grandezas, certo? Inversamente e diretamente proporcionais. Um abraço aí para todos.